Antes eu queria saber de vocês, se vocês, o que que vocês já leram, porque ouviu, acho que vocês já ouviram, sobre no SQL. Eu não conheço não, professora. Nunca ouvi falar. Também nunca leu, nem nada? Então, o NoSQL, ele, na verdade, ele é um banco de dados não relacional, né? São bancos de dados não relacionais. E muitas empresas estão utilizando esse banco de dados. Então, aí você tem Facebook, Amazon, o Google, entre outros, que estão utilizando. Até porque pelas questões de superar as limitações em termos de bancos de dados, tá? Que é o relacional, que é o que vocês conhecem. Então, a gente vai começar a, a, antes de apresentar, a entender essa questão dos bancos não no SQL e os relacionais. Então, qual é a maior diferença entre eles, né? Onde o relacional é o banco que trabalha com tabelas, que é o que vocês veem, geralmente, em qualquer instituição de ensino. E o NoSQL, todos os dados constam no mesmo registro. Então, o que acontece? Quando você trabalha com armazenamento em nuvens, hoje você tem aí a Amazon, a Google, onde estão usando suas tecnologias de segurança de dados e as suas devidas ferramentas, que tem aí vários cursos no mercado específicos para o perfil da Amazon, para o perfil da Google, onde você tem, na verdade, exatamente essa questão do registro. E aí, você acaba trabalhando, tratando, né, de uma forma que você não usa, você acaba tendo aí a questão das colunas e documentos. Então, o valor que é utilizado para recuperar em termos de conjuntos, de documentos, você tem aí uma série de informações, sem contar sobre a questão de economia também, né? Você tem, sim, uma série como é que eu vou dizer? Um grande índice, seria essa palavra, não, um grande índice de economia. Com isso, a capacidade de escalabilidade, né, em termos de operações, fica mais simples, gerando, é aí que gera a economia em relação aos bancos relacionais. Então, você tem uma agilidade nisso daí. Vamos começar aqui. Chegou aí para vocês? Deixa eu só jogar o chat aqui. É tão bom que eu consigo jogar vocês para as duas telas. Tá sim, tá funcionando, professora. Na hora que eu tenho só o notebook, quando eu vou para lá, me arrasa para compartilhar. Então, vamos lá. O próprio nome diz, né, NoSQL, que vem, na verdade, do relacional. Então, ele já existe, eles já existem já há alguns anos, e tem aí
em termos de tecnologia, como os autores citam em qualquer material, que foi iniciada por companhias líderes de internet. Então, isso significa e justifica exatamente o que eu falei para vocês sobre a questão da diferença, onde ele traz uma economia muito grande referente aos bancos relacionais. E, com isso, deixa eu beber uma água aqui, ele trabalha uma condição muito melhor para explicações webs do que o relacional. E aí os bancos de dados relacionais têm números no mercado e você tem aí os elementos básicos, que são as tabelas, né? Que é o que vocês muitas das vezes visualizam em qualquer curso, em qualquer instituição de ensino, e os seus registros. A característica do relacional são as restrições de integridade, a normalização e a própria SQL, que é o que vocês, na verdade, aplicaram dentro dessa atividade para a semana que vem. As empresas, como eu disse, elas estão utilizando o NoSQL para um número de crescimento em termos de casos de uso. Você já deve ter ouvido falar sobre sistemas hospitalares. Os sistemas hospitalares, eu estava fazendo uma pesquisa no vagas.com e muitas empresas estão contratando profissionais de TI para trabalhar especificamente com sistemas hospitalares. A Barrador, a rede Barrador, é uma rede que você tem aí, não tem um sistema deles que eles utilizam de grande porte que usa o banco de dados relacional. Eles migraram para o NoSQL, até pela necessidade de estar implantando dentro dos sistemas o BI, o Big Data, alguns informática aplicada, e aí vem cada vez mais dando o crescimento à utilização do NoSQL. Então, hoje, você tem assim empresas de grande porte, porque o fluxo de informação é enorme, e eles acabam tratando de uma forma que facilita. Há alguns anos, vocês devem saber, e algumas das disciplinas que vocês talvez já viram, talvez de empreendedorismo, ou alguma coisa desse tipo, que você tem que apresentar relatórios, né? O mundo operacional, empresarial, ele trabalha em cima de relatórios. Esses relatórios, anos passados, eles trabalhavam com apresentação em gráficos e também relatórios em texto. Esses em texto eram documentos oficiais e os gráficos eram, na verdade, a apresentação mais rápida de resultado, que são gráficos que eram incluídos no relatório do texto corrido, e hoje a gente chama esses relatórios como modelo do passado. Por quê? Porque hoje os sistemas, eles têm que, desde muito tempo, já se trabalhava gráficos.
E hoje, desde muito tempo, até pela questão do crescimento de informações e tecnologias que estão sendo utilizadas, foi colocado os relatórios de uma forma dinâmica. Por exemplo, usando um BI da vida, um Big Data, armazenamento em nuvens. E aí os relatórios, eles acabam fazendo cruzamento de dados e de informações e auxiliando nas tomadas de decisões. Então, hoje não é apenas um relatório para analisar uma informação, onde o especialista analisa, joga aquilo para um Word, um Excel da vida, e dali ele acaba, a pessoa, né, o especialista, o colaborador, acaba tomando determinadas decisões, como demissão de alguém, a compra de produtos para uma empresa, para um comércio. Como nós estamos em novembro e as lojas já estão no ritmo natalino. Os comércios que vendem produtos natalinos, eles têm que usar uma estratégia. Vamos esquecer a pandemia. Vamos esquecer que a pandemia, ela trabalha com um processo onde eu vou utilizar produtos, isso é óbvio, não precisa ser um especialista para isso, do meu estoque do ano passado, se não estragou. Por quê? Porque a venda, talvez, de produtos natalinos do ano passado foram produtos que não tiveram saída devido à pandemia. Então, muita gente, a crise, acabou não vendendo. Mas esquecendo isso, vamos colocar num período normal, você tem aí uma necessidade de verificar qual o produto eu tenho que comprar mais. Qual produto vai ter mais saída? Então, você tem um sistema comercial que auxilia nas tomadas de decisões, que é um sistema gerencial, empresarial, e esses sistemas vão solicitar algumas informações, como, por exemplo, o nível a classe social do seu cliente, vai solicitar a região que você se encontra, mais ou menos a faixa etária de salário das pessoas. Então, você sabe, se você tem uma clientela de classe média, então existe uma margem de salário. E o próprio sistema vai buscar para você um chutômetro. 50 produtos que não pode faltar no seu estoque nesse período de novembro a dezembro, e você ainda tem uma data específica, né, de dezembro para você fazer essa venda. Não é como acontece no Dia das Crianças, ou Páscoa, vamos falar da Páscoa, que fica mais certo, que é um produto específico, que eu tenho ali um produto específico, mas que nós sabemos que as pessoas, muito delas, deixam passar o domingo de Páscoa para comprar o seu produto de Páscoa, porque tem-se em mente que o preço cai. Acabou a época, o preço acabou. E as pessoas nem se preocupam se vão comprar aquele produto, um ovo de Páscoa, por exemplo, quebrado. Não estou dizendo destruído. Pequenas quebras. Por quê? Um produto
de R$ 50, ele pode sair a R$ 35. E aí você ganha uma vantagem em cima do financeiro. E aí, com isso, essas informações, elas não são cruzadas, muitas das vezes, só com as suas informações. Pode também fazer uma busca dentro de outros locais, dependendo do que você tem no sistema, exatamente para poder visualizar como isso vai ocorrer. E aí, dessa forma, os nossos relatórios para tomadas de decisões, eles já vêm com as suas específicas sugestões para tomadas de decisões. E por que eu digo sugestões? O sistema, ele não toma decisão oficial. O especialista, ele nunca vai deixar de ter a sua decisão oficial. O que você tem aí é, na verdade, você tem um sistema inteligente que, baseado em informações variáveis, faz-se um cruzamento, fazendo-se uma análise, e ali vai te dar uma tomada de decisão. Mas cabe ao especialista verificar se realmente pode. Um sistema desse, hoje, ele tem que, por obrigação, te solicitar o que você tem no estoque de produto natalino, obrigatoriamente. Porque estamos numa pandemia, né? Ou saindo dela, talvez, mas sabemos que a crise está muito alta. Eu não sei como está o comércio em Maricá, mas em alguns lugares que eu vou, eu percebo que o comércio, em pleno início de mês, ele está vazio. Você não vê no início do mês uma pessoa indo, aliás, uma loja de sapatos lotado, uma loja de roupa lotada. Produtos específicos, não estou falando dos produtos de casas populares, tipo, sei lá, essas lojas que vendem de tudo e mais em conta, né? Onde você encontra do 1,99, do R$ 1 a sei lá quantos reais. Eu estou falando de pessoas, de comércio, que você realmente tem lá produtos de baixo preço e produtos de um preço considerável e que não vende nada, eu vou chamar de multimarca, tá, gente? Porque está sendo gravado, vocês vão me entender. Então, não vende produtos de multimarca, que são produtos réplicas, né? Mais barato. E essas lojas que eu estou citando, elas não estão lotadas. Então, hoje, ela tem que saber o que ela tem no estoque, ela tem que saber o que tem dentro do mercado para ser oferecido, que ela tem que ter novidades, que ela vai ter clientes de novidades. E por uma característica desse período que estamos passando, eu não sei se aconteceu isso com vocês, ou se vocês sabem, um percentual altíssimo das empresas anteciparam a primeira parcela do 13º, que é dia 20 de novembro. Então, foi para julho ou junho. Isso significa que, em novembro, na data do dia 25 ao dia 30 de novembro, é um período no comércio que você tinha uma alta de venda. E qual foi a estratégia que as empresas utilizaram? Elas não inventaram isso. Geralmente, quem faz isso são empresas governamentais. Elas não inventaram isso. Na verdade, são sistemas
inteligentes, né? Executivos. Esses sistemas usam o banco NoSQL, onde ele não trabalha com tabelas, como foi falado, tem tudo num único registro, facilita as análises de dados, fazendo com que foi buscado a informação que não tinha, não era uma prioridade essa variável, sobre a primeira parcela do 13º. Dessa forma, essa primeira parcela, como não se tem, já se sabe que novembro não tem-se um período alto, não se vai ter, desculpa, um período alto de determinados produtos de saída, para saída. Dessa forma, você acaba tendo que verificar, você especialista, se realmente você vai... Deixa eu ver quem está aqui. Se você vai realmente se interessar por produtos e comprar produtos que ali não está falando, não, eu vou arriscar. Aí a opção é sua, o arriscar. Dessa forma, a gente começa a pensar de uma forma clara que a utilização ou o conhecimento do NoSQL também vai muito em encontro ao que você quer seguir dentro do mercado de trabalho. Dessa forma, você começa a... Aqui a gente foi falado dos impulsos, né? De referente ao modelo não relacional. E aí, você começa a pensar que eu falei do Barrador e sobre as empresas que estão solicitando no mercado profissionais de TI da área hospitalar, exatamente por isso, porque eles também estão utilizando muito. Isso não é de agora. Isso, para vocês terem uma ideia, em 2018, 17 ou 18, se eu não me engano, 18, teve um crescimento altíssimo, onde várias pessoas contratadas como estagiários, não muito, não muito longo, né? Um projeto, um estágio de contrato não muito longo, uma vez que ele se adaptou, eles já foram contratados, ou como analista júnior, ou como trainee, exatamente porque a mão de obra está escassa. Eu estou recebendo vagas de oportunidades diariamente, mas não tem mão de obra, porque o que está sendo utilizado de tecnologia está sendo muito grande dentro da área de inteligência, bancos de dados específicos do NoSQL, ferramentas específicas de segurança na área de computação, de armazenamento em nuvens. Assim, você acaba tratando e trabalhando uma demanda muito grande no mercado. Mas nós sabemos que, para se qualificar, tem um fator que se chama custo. E esse custo, muitas das vezes, uma vez que ele é aluno, às vezes ele não tem. E às vezes ele já é formado, mas ele não ganha bem o suficiente para isso, ou nem está trabalhando. O Big User, ele, na verdade, ele usa aplicativos online, resultou de um número crescente de operações de banco de dados,
e uma necessidade de uma maneira mais fácil de escalar bancos de dados para atender às demandas, que foi o que eu acabei de falar. Então, automaticamente, você tem um grande número de usuários, sistemas dinâmicos que trabalham com informações, com um grande número de informações, e qual é a tecnologia? O que eu vou utilizar para realmente me gerar um resultado top? E aí, colocou-se o NoSQL, exatamente para que você possa tratar e trabalhar da melhor maneira possível, porque você, uma vez de TI também, dá para você fazer milagre. Dessa forma, tem-se o Big Data. Em termos de soluções, é altamente flexível, os relatórios, enfim, os resultados que ele te oferece são primordiais, acomoda facilmente a qualquer novo tipo de dado e que não seja corrompida por mudanças e estruturas de conteúdo. Assim, você começa a observar que você tem uma estrutura, um crescimento muito grande de informações a cada dia que passa, e você acaba visualizando que quanto mais rápido o seu usuário obter o resultado, mais rápido ele toma as decisões dele. O NoSQL fornece um modelo de dados sem esquema, muito mais flexível, que mapeia melhor a organização dos dados de uma aplicação e simplifica a interação entre os aplicativos e o banco, resultando em menos código para escrever e depurar e manter. Automaticamente, a execução é mais rápida. Assim, você já fica pensando em algo que vai te dar um resultado mais, abre aspas, mais eficiente, ou a ideal. Eu não vou dizer a melhor, eu acho muito ousado falar o melhor. Assim, nós temos aí o terceiro, que é a internet das coisas. Tem-se um percentual muito alto de empresas que estão utilizando dados de telemetria semi-estruturados e contínuo. Representam um desafio para bancos de dados relacionais, que exigem um esquema fixo e estruturado, que são as tabelas, o SQL na íntegra. Então, você acaba, da forma, né, estruturada, e aí você acaba tendo uma perda dentro desse processo. Essas inovadoras, empresas, inovadoras, estão utilizando tecnologia no SQL para dimensionar o acesso simultâneo de dados para milhões de dispositivos e sistemas conectados, armazenar bilhões de pontos de dados e atender aos requisitos de infra e operações de missão crítica e performance, que foi até aqui o que eu falei anteriormente. Com isso, nós temos aí as questões referentes ao meu cloud, onde você tem a maioria das novas tecnologias, aplicações, são executadas em sistemas de nuvens, em termo privado, público ou híbrido. Suportam um grande número de usuários
e usam uma arquitetura de internet de 3 camadas. Na camada banco de dados, o banco de dados relacional são originalmente a escolha popular. Seu uso é cada vez mais problemático, porque eles são uma tecnologia centralizada, cuja escalabilidade é vetorial, ao invés de ser horizontal. Então, significa que ela segue uma linha na vertical e ainda pode ter aí como ela é estruturada, uma situação de dependência de restrições, por exemplo, referências, por exemplo. Já o NoSQL são construídos a partir do zero para serem distribuídos, escaláveis dinamicamente e são, portanto, mais adequados à natureza altamente distribuída da arquitetura de 3 camadas da internet. Deixa eu beber uma água aqui, espera aí. Os sistemas NoSQL, eles têm algumas características incomuns. Livre de esquema, alta disponibilidade, uma escalabilidade boa, porém, possuem diversas características únicas quanto a modo de armazenamento e modelo de dados. Isso passa a ser um diferencial até mesmo na hora de você gerar algum resultado. Modelo de dados mais flexível. Então, você tem, dentro desse modelo, você vai ter aí algo de uma forma que você passa a unificar esse modelo, você passa a trabalhar de uma forma mais flexível para que você possa buscar as informações. A busca das informações é algo que você tem que pensar exatamente num processo para que você tenha um dinamismo, para que você tenha um desempenho melhor e maior dentro do sistema. E lembrando sempre que esses sistemas eles vão ter a necessidade de gerar informações, que são as tomadas, né, de decisões. O modo de armazenamento existe sistemas que mantêm suas informações em memória, realizando persistências ocasionais. E aí você tem alguns. E você tem aí, mantém suas informações em disco. Você tem aí outros exemplos de bancos no SQL. São configuráveis. Você tem mais alguns exemplos. Só tem esses no mercado? Não. Tem outros. E aí ou você se enquadra na que a empresa vai usar, ou você verifica o que o mercado está pedindo, a empresa que eu digo a sua, que você trabalha ou vai trabalhar. Aí, só um minuto. Desculpa. Ou você, como eu estava dizendo, ou você, na empresa ao qual você é contratado, você vai buscar conhecimento naquela que eles estão trabalhando, ou você busca o que você vai se qualificar aonde você quer, o mercado que você quer atingir.
E para cada um deles, você acaba... A lógica é sempre a mesma, como programação em geral, mas cada uma delas vai ter suas especificidades, que é normal da ferramenta. Automaticamente, acaba pensando o seguinte: vou me qualificar. Como? E aí é muito complicado, né? Você acaba tendo um processo totalmente diferenciado. Só um minuto. Modelo de dados. Tem 4 categorias. Sistemas baseados em armazenamentos, chave e valor. Sistemas orientados a documento. Sistemas orientados à coluna. E aí, você tem os sistemas baseados em grafos. Esse último é um dos que muitas empresas estão utilizando. Mas vamos visualizar para frente. Você tem aí modelo de dados. Você tem a coleção de chaves associadas a um valor, que pode ser de qualquer tipo. Então, não me importa qual é o tipo da chave, a declaração que for utilizada. E aí você tem exatamente a chave, onde você tem aqui, por exemplo, uma string, e você tem aqui uma chave, onde você tem um conjunto de informações, que você não tem apenas a string mais, como se fosse somente o Fernando. Assim, você começa a tratar e trabalhar também a facilidade para te gerar o relatório quando faz o cruzamento de dados. Coluna. Famílias de coluna, tipo um repositório para coluna, análogo a uma tabela do modelo relacional e supercolunas, composta lá pelos seus vetores de coluna, seus arrays da vida. O benefício de armazenar dados em coluna e a busca, acessório rápido e agregação de dados. Então, quando trabalha-se com as colunas, você já começa a perceber que você tem aí, você começa, no contexto geral, ter essa busca. Automaticamente, você tem que pensar em gerar informações de uma forma mais rápida, um resultado mais rápido. Não é apenas, não existe mais, dependendo do processo da empresa, do que ela trabalha, não existe mais aquele processo só do armazenamento, ou seja, um banco de dados bem estruturado, bem trabalhado, bem modelado. Você tem que pensar em como ele vai gerar o resultado para você, ou, na verdade, para o seu cliente, né? Assim, banco de dados baseado em grafos tem as entidades chamadas de vértices, que são os nulos. Então, em grafos, em estrutura de dados, não sei se vocês chegaram a ver, você trabalha exatamente em relação a isso aqui. Só que quando vocês aprenderam a disciplina
estrutura de dados, pesquisa e ordenação, vocês aprendem ela estruturada. Significa que você não tem... Gente, deixa eu atender o coordenador de civil aqui rapidinho. Bom, desculpa, gente, porque ele quer falar sobre uma pós-graduação, tá? Dessa forma, essas vértices que se fala, né, em termos, é exatamente os meus nodos aqui, onde ele começa a trabalhar. Só que lá, quando você trabalha na estrutura de dados, você não trabalha com o banco de dados. E aí você aprende a parte de grafos, porém, não importa se é em Python, se é em C, se é em qualquer linguagem que seja, você tem ali exatamente uma estrutura, mas não tem o armazenamento, porque não é essa a proposta da disciplina. Automaticamente, você acaba observando que você tem todo um conhecimento, mas você não tem a aplicação do armazenamento. Dessa forma, você começa a esse modelo, é um dos modelos que facilita algumas buscas, mas não é esse modelo ele não é aplicado em qualquer situação, dependendo da sua necessidade. Bom, modelo de documento. Aí, automaticamente, você tem aqui, os documentos são as unidades básicas de armazenamento, e estes não utilizam necessariamente qualquer tipo de estruturação pré-definida. Ele é baseado em John, né, em JavaScript, em termos de anotação de objeto, e aí você começa a obter a estrutura. E a intenção, né, é exatamente você obter essa arquitetura aqui, essa estrutura aqui. Assim, você, como eu disse, vocês acabam tratando e trabalhando de acordo com a necessidade do projeto, da empresa, a metodologia que se utiliza. As classificações, né? Então, como foi falado anteriormente, são 4. Dessa forma, você tem as chaves, independente do tipo de dados, você tem as colunas, ao qual você trabalha no contexto geral, você tem os grafos, onde você tem os nós ou nodos, que vão gerar os cruzamentos de informações, e você tem a parte de documentos, né? O formato de documento usando os scripts a ser utilizado. E quais são os bancos de dados, né, que estão nesse
nesse ranking aí, nesse processo aí. Esse é de 2015, mas que não mudou muita coisa, porque são bancos de dados que são fortes. E aí você tem aqui o Oracle, né, que está colocando-se como em alta, o MongoDB, mas você observa que ele é NoSQL, tá? Você tem o Redis, que também é NoSQL, o Cassandra, ele também é NoSQL, e aí você começa o SQLite, também é NoSQL, mas não importa que o Oracle está em primeiro. A questão é o que a empresa utiliza, é o que ele tem, que ele oferece. Você tem o Oracle, ele também está em alta, mas ele também é aplicável ao NoSQL. Dentro de um mecanismo onde você começa a tratar e trabalhar. É só um parênteses, tá? Esse aqui, Microsoft Access, eu não sei se algum de vocês conhece. Alguém conhece essa ferramenta? Alguém conhece? Essa ferramenta, na verdade, eu acredito que o Tiago conheça, mas essa ferramenta, na verdade, ela é do pacote Office, né? Em geral, ela tem ela tem toda a lógica do banco de dados, porque a lógica do banco de dados é o quê? É armazenar informações. Na década de 80, início de 90, utilizava-se o Axis como banco de dados, mas caiu por terra, porque ele tem, sim, todo esse contexto do banco de dados. Mas ele, na verdade, ele é muito restrito, ele tem uma limitação de armazenamento de informações, de registros, então não é a melhor opção para nada, tá? Não é a melhor opção realmente para nada. Você consegue, dentro dos modelos que existem, HBase, o Amazon, ele tem um banco de dados relacional, o Neo4, tem vários aí. E existe uma área de mercado, o DevOps, que ele trata só com NoSQL. E aí não importa qual que você usa, ele trabalha no SQL. É uma área de mercado que está em alta. Uma outra coisa que eu observei na pesquisa que eu fiz, deixa eu só tirar o compartilhamento um instante. Deixa eu perguntar a vocês aqui o seguinte: algum de vocês tem interesse em seguir a área de infraestrutura? Deixa eu pegar a resposta de vocês aqui. Algum de vocês tem esse interesse? A parte de infra? Nenhum de vocês?
Por que eu estou falando isso? Porque a gente escuta muito por alunos, muitas das vezes na área acadêmica, não ter uma afinidade com o desenvolvimento, que eu quero seguir a área de infraestrutura. E tem aquele conceito que eu trabalho com infraestrutura, eu não desenvolvo. Dá uma pesquisada lá no vagas.com e observa o que é solicitado. Entra no site da Alura e dá uma pesquisada nos cursos que eles oferecem para DevOps. Tem programação. Você tem que criar os seus scripts para jogar para o servidor. E eu sempre falo, desde muito tempo, que quando você cria um servidor Linux, você, muitas das vezes, tem que criar seus scripts para poder gerar segurança. Mas agora, mais do que nunca, você tem que ter um conhecimento de uma linguagem de programação. E qual está sendo pedido? Então, tem ali Python, programação R. E o porquê programação R? Vocês, na verdade, acredito que nenhum de vocês conhece essa programação. Eu, por exemplo, só fui conhecer essa programação, essa linguagem em 2017, não, 2015. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa e eu tive que usar ela para análise de dados. A área de ciência de dados utiliza a programação Python ou a programação R. Exatamente porque a ideia é usar uma ferramenta que faça análise de dados. E isso através de variáveis, das pesquisas, o qual é feito aqueles cruzamentos de dados e tudo mais. Então, até isso eu tenho que me preocupar. Para quem vai para o 6º período, que já está prestes a concluir, tem que pensar exatamente no que eu vou me qualificar. Mas um curso de específico bom, preparado para a certificação, a gente sabe que é um custo altíssimo. Então, eu vou em um local, tipo uma Alura da vida, um chutômetro, o Udemy da vida, ou qualquer outro lugar, sugiro que faça alguns cursos para que vocês possam ver exatamente o que você vai ver quando você for pagar seus R$ 5.000 de curso, você vê exatamente o que você vai aprender, porque esses cursos eles partem do princípio que você já tem base de alguma coisa. E você também tem que saber, porque ganha muito bem, um profissional desse ganha, tá? Mas é isso que eu quero. Na aula passada, eu citei sobre o banco de dados específico para SAP, o ABAP. Ganha muito bem? Ganha. Mas é qualquer um que pode pagar um curso desse? Não. Então, tudo a gente tem que ver o que não é o que é pedido e se eu vou realmente ter aderência, porque às vezes realmente eu não gosto, não tenho aderência, e pronto. E aí a gente tem que pensar exatamente. Então, quando se coloca uma lista, e eu estou falando do NoSQL, até por questão de conhecimento, eu cito que o NoSQL está em alta, muito usado, porém, tem muitas empresas que usam o relacional. Pelo tipo de projeto, pelo tipo de serviço que é oferecido no mercado, não tem o porquê de mudar. Então, dessa forma, vocês acabam tratando e trabalhando da melhor forma possível. Vocês têm que fazer isso. É uma maneira de vocês também estarem se preparando. Eu recebi uma proposta hoje para poder divulgar
para bolsista home office. O salário é 4.000. São 2 anos de bolsa pela Firjan. Pesquisa, né? Iniciação de pesquisa 3, que eles chamam. 4.000 o salário. Durante 2 anos, trabalhando home office, não está ruim. Mas qual aluno eu posso indicar? Tem que ser aluno, porque ele tem que estar matriculado. Ele tem que estar matriculado oficialmente na instituição. Mas qual aluno eu posso indicar? Por quê? Algumas instituições, elas não têm o padrão de, a cada período, ensinar uma linguagem. Isso é ruim? Não. Porque você aprende várias linguagens e não é bom em nada. Mas é ruim eu aprender uma linguagem em cada período? Também não é. Em cada período ou durante a faculdade? Também não é. Agora, o aluno quer aprender, vamos dizer que vai aprender 3 tipos de linguagem diferente durante a faculdade. Ele vai ter a consciência que ele vai ter que buscar informações, buscar conhecimento fora de sala de aula para o mercado? E aí, eu vou dizer aqui, mais ou menos, deixa eu só aumentar aqui, porque veio muito pequeno e eu não enxergo. C#, aí todo o contexto de CSS, HTML, JavaScript, SQL, alguns protocolos que pedem conhecimento. Isso é essencial. E um framework específico que ele vai falando. E o que é desejável, o que faz seu diferencial? Metodologia Scrum, inglês, Angular, NPM, ferramenta Azure, que é a ferramenta da área, né, de DevOps, onde você trabalha análise, você tem lá a parte de armazenamento, análise de dados, como é pesquisa, entre outros conhecimentos que pede. E aí eu fiquei me perguntando, qual o aluno que eu tenho, que eu posso assinar embaixo, que ele vai realmente, que ele tem conhecimento do X, e o essencial ele vai correr atrás para ele poder aprender. Porque aí é meu pescoço que está na reta, né? Então, é uma série de informações. Se algum de vocês tiver interesse, como é remoto, me manda no privado lá, eu mando a proposta, né, do que é. Vocês só não vão mandar para onde vocês têm que mandar o currículo. E aí vocês se interessando, a gente conversa e eu passo para a pessoa necessária. Mas é difícil, porque a maioria dos alunos que estudam à noite, ele trabalha. Então, ele não tem tempo para se qualificar. Ele já dá conta do que ele tem que aprender e fazer parte da faculdade. Aí tudo isso é complicado, tá? Então, aí você tem todo um contexto diferenciado. Então, você tem que buscar, sim, o que o mercado está pedindo. Então, o banco NoSQL, ele é um diferencial hoje. Você saber uma ferramenta do NoSQL, saber um banco de NoSQL.
Deixa eu pegar aqui de novo o chat. Deixa eu pegar vocês aqui. E aí vem as classificações, né, do NoSQL dentro das suas categorias e tudo mais, como que vem tratando essa parte do banco de dados em si. Então, é uma informação apenas para você observar que está em alta. E agora, então, cada vez mais, com as empresas tendo a necessidade de realmente trabalhar em nuvens. Então, de 2015, 2017, mais ou menos, principalmente agora, com a pandemia, que houve um crescimento enorme dentro da área de TI, você tem aí um processo que cresceu muito e tendo que obter relatórios cada vez mais precisos para as tomadas de decisões. E aqui eu tenho alguns exemplos dos bancos, né, em termos das classificações, bancos e produtos que são oferecidos. Então, você tem o Mongo, por exemplo, DB. Você tem aqui, trabalha com a categoria documento, e aqui, quais as empresas que utilizam? Aqui não é diferente, o Sones, aqui eu tenho o Cassandra, eu tenho aqui a Amazon, no qual ele trabalha, e também tem um processo diferenciado. Lembrando que observa que as empresas, né, que utilizam cada um deles são de áreas diferentes. Então, você observa que aqui você tem um processo diferente. E observa também que cada um é desenvolvido em uma linguagem diferente. Ó. Então, tudo isso é um diferencial que você tem que pensar. Não basta você saber modelar, saber... você tem que entender o que o mercado está te solicitando oficialmente. Alguém tem pergunta, gente? Só eu que estou falando? Vocês estão aí? Ah, espera aí. Ah, tá. Então, só para estar enrolado no trabalho, se está ok. E aqui, quando e qual utilizar? Eu tinha dito para vocês que cada um deles vai depender exatamente o que você está precisando, o que você quer, qual o objetivo da própria empresa. Então, aqui traz exatamente alguns exemplos, né, vamos dizer assim, de quando e qual utilizar. Qual banco utilizar, de acordo com as suas categorias. Então, eu tenho dados financeiros. A área de finanças está usando muito BI, muita inteligência. Então, é NoSQL na veia que está utilizando. Ele está utilizando num contexto das tomadas de decisões, ainda mais com todo o processo que o mercado financeiro está passando nos dias de hoje. Porém, deixou de usar o relacional? Não. Porque não é simples você migrar. Alguém aqui, eu não me lembro se foi a Tamires que
No seu estágio, Tamires, vocês passaram por um processo de migração de sistema? Como assim migração? De... Vocês tiveram algum processo de mudar de um sistema para outro? Não, dentro do estágio não. Acho que o do Adriel que teve. Que eles tiveram que fazer modificações no banco. Então, teve alguém que falou isso para mim. Foi você, Adriel? Adriel está aqui, tá? Foi você, Adriel? Enfim. Então, quando você passa por isso, eu vou utilizar o mesmo banco, vou ter modificações, vou ter ajustes, porque não é só o sistema, eu tenho um banco já implantado, eu tenho dados, eu tenho informações ali. Dessa forma, toda a equipe ela tem que estar ciente. Então, automaticamente, eu não vou sair do relacional para o não relacional, né, para o NoSQL, da noite para o dia. E isso gera custo. Dessa forma, dá para fazer as suas queries, dá para você trabalhar com os SQLs da vida? Sim. Qual você vai utilizar? Dá. Você utiliza o seu SQL, toda a sua lógica de SQL. Observa aqui que aqui você tem exatamente na ferramenta toda uma estrutura, exatamente quando você trabalha com qualquer ferramenta do relacional. Então, você tem sim, tem como você trabalhar isso, tem como você tratar isso. Então, você começa, você vai visualizar o seu ID, você vai visualizar se você tem em termos de relacionamento ou não, mas com uma cultura diferente. Aqui seria o MongoDB, que vem te trazendo exatamente o exemplo do que ele coloca como SQL, como a operação, né, dentro do Mongo. Aqui é utilizando a categoria grafo. Também você transforma o seu SQL no contexto do Cyber Query. Mais uma vez, você vai ter que adaptar. A sua lógica continua a mesma. É como se você fizesse um trabalho, um programa em Python e tivesse que mudar para o C#, para um Java. Você vai aprender a estrutura, a sintaxe da linguagem, mas a lógica continua a mesma. E aí vem trazendo um modelo de cada um deles. Observa que aqui são iguais, não tem diferença comparado com os anteriores, né? E quais que suportam na íntegra o NoSQL. E vocês, qual linguagem, né? Dentro do NoSQL, dos 4 em si, o que é compatível com as linguagens citadas aí é o Mongo. Então, eu utilizar o Mongo é viável, porque eu vou poder utilizar esse banco em um sistema criado em qualquer linguagem que está aí. Mas nem sempre eu encontro o Mongo na empresa que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que pensar aqui, por exemplo, da Amazon,
eu tenho que pensar exatamente no que eu tenho dentro do Ruby, Python. Então, tem que pensar nisso. Quando for migrar, tem que pensar se você vai sair de um PHP e ir para um C Sharp. Eu tenho que pensar nisso por quê? Porque sabe que esse banco não é compatível com C Sharp, porque foi criado no Amazon. Só um minuto. Deixa eu beber uma água. E aí vai cair no que a gente já falou. Se o banco de dados relacionais irão morrer. Hoje, a gente sabe que o banco de dados relacional ele está muito forte, ele é forte. E aí você tem uma liderança aí da IBM, da Microsoft, do Oracle em si. Então, não se morre, não se deixa de utilizar algo assim da noite para o dia. Sem contar que o investimento feito aqui foi muito grande para simplesmente jogar por terra. Não é bem assim. Aqui está crescendo, considerado com 2015, 2017, considerado com o ano de 2021, cresceu muito. Mas ninguém vai jogar um banco de Oracle para fora. Vai simplesmente botar cartão vermelho e você está expulso. Não tem isso. Não dá para ser assim. E aqui, né, falando das cases, né, referente ao Netflix, em termos de SGBD, que são sistemas de processamento de faturas, e o NoSQL, sistema focado para a recomendação de melhores filmes. Então, o Netflix usa os dois tipos, que são sistemas diferentes. Aqui usa-se o NoSQL porque tem aí uma inteligência, quando indica, por exemplo, os melhores filmes para aquele usuário, pelo o tipo de acesso dele e tipo de pesquisa que ele já fez. A Amazon.com não é diferente, usa o SQL e o No, aí tem sistemas de pesquisa, recomendação de adaptação de preço em tempo real. Esses sistemas de pesquisas até mesmo em termos de comparação, pesquisa do usuário, né, o produto que ele mais quer, que tá uma série de informações aí. E aí, você tem plataforma para inteligência operacional, onde RH, mas o que tem a ver o sistema de RH com esse trem, hein? Porque ele está no relacional, né? Então, é o que se tem hoje no mercado. E o NoSQL, qual é o trem aqui? Então, a questão de RH é exatamente ele me dizer, eu preciso diminuir minha folha de pagamento. Então, eu preciso de desligamento. Então, qual a minha... Quem eu devo demitir? Quem ganha mais? Quem é mais velho? Quem tem mais tempo de casa? Ou quem tem menos de tempo de casa, porque vai me dar uma rescisão mais baixa? O cara, ele é mais velho, tem muita experiência,
é antenado nas tecnologias, mas ele não... Ele tem um fator no qual como que eu vou analisar isso? Porque ele ganhar mais ou ele ter mais tempo de casa, que vai me gerar uma rescisão mais alta, não significa que eu não deva demiti-lo. Tem várias informações, várias variáveis que vão se cruzar e vão dizer, olha, a melhor pessoa a ser demitida é a Alessandra. Mas cabe ao especialista analisar e verificar. Não, Alessandra não. A Alessandra pode ser uma rescisão altíssima, mas a Alessandra, ela veste a camisa. Aí tem todo um contexto que o sistema não analisou, porque não foi perguntado, não foi solicitado, não foi posto ali. Oportunidade de mercado. Como eu disse, o mercado está crescendo, então cabe a vocês buscar o espaço. Deixa eu montar aqui. Aqui é o mercado de trabalho em relação à área de banco e observa que aqui você tem o maior ranking em cima do MongoDB. Primeiro, para eu me qualificar nele não é algo tão absurdo. Segundo, as empresas estão investindo nele, porque ele me traz quase tudo que as empresas operacionais precisam. Tem todo um contexto nisso daí. E aqui tem as referências, o qual foi utilizado. Não colocou aqui essas imagens, estão sem referências algumas, mas exatamente porque foi só retirado da internet. Não teve um porquê de pôr, já não sei as pesquisas. Então, gente, visto esse contexto, nós temos que visualizar visualizarmos que a área de banco de dados ela tem todo um processo de crescimento. Porém, a ferramenta qual eu vou utilizar e mais ainda saber que eu tenho que buscar a ferramenta do processo, eu tenho que buscar a ferramenta referente ao processo de mercado e aquela que eu vou me adaptar. Não tenha dúvida disso. Tá? Alguma pergunta, meninos? Não, professora, eu não tenho, não. Bom, e o que acontece? Vocês devem estar acompanhando, né, as divulgações e devem saber que foi liberado o passaporte para pós-graduação. Então, é um processo que daqui, a gente já está terminando o ano, né? Que daqui a 2 anos vocês se formam e vocês são da cidade. Então, vocês já têm o passaporte, acredito que todos aqui tenham, você já tem o passaporte. Então, é hora também
de vocês começarem a buscar e pensar, poxa, eu vou sair, eu vou fazer uma pós na PUC. Show! Você tem dinheiro, você tem tempo, né, de locomoção e o investimento vai ser top. Mas nós sabemos que muitas das vezes, quando você termina a faculdade, às vezes você não está nem empregado na área. Então, é uma hora, é um momento de vocês pensarem qual pós você vai fazer. Se você, já para o ano que vem que eu estou falando isso, se você pensa na pós-X, tenta conversar. Será possível oferecer um tipo dessa pós? Ou algo nessa área, que abranja essa área? Para que daí vocês possam automaticamente tentar se qualificar, porque graduação foi anos atrás, que ter graduação foi algo... graduação hoje em dia é igual ensino médio, todo mundo tem. Então, você tem que fazer o seu diferencial. Mas como que eu vou saber qual a área que eu vou seguir? Fazendo cursos, mesmo que sejam cursos simples, baratos, ou até mesmo gratuitos, para você buscar se aquela área realmente é a que você necessita, é a que você precisa. A área de engenharia de dados, a Ipiranga, por exemplo, está contratando muito estagiário. E 89% dos estagiários são efetivados. Então, é momento, sim, de pensar nesse contexto. Tá? Bom, meninos, eu tinha conversado com o Vitor, que dia 23 eu consegui uma pessoa de fora, não sei se eu comentei com vocês, acho que eu comentei com vocês sobre o curso, né? Sim, comentou que seria feito na época da segunda chamada. Seria terça-feira. Mas eu resolvi, conversei com o Vitor, não vou oferecer. Se for o caso, oferece no próximo semestre, mas não vou oferecer, primeiro porque é segunda chamada, tem alunos que realmente têm que fazer segunda chamada, e eu não sei também se seria bem-vindo por vocês, alunos, até pela característica do curso, né, de usar C#, e, ao mesmo tempo, eu não vou pedir uma pessoa de uma empresa para se dispor de horário, para poder oferecer um curso, e um mini curso, né, porque em um dia, uma noite, e simplesmente não vi ninguém, ou vim 2, 3 alunos. Eu não trabalho com quantidade, eu prefiro trabalhar com a qualidade, que é o aluno interessado. Mas eu não sei, né? Então, achei melhor, como eu tinha comentado com vocês, achei melhor não oferecer, e para o próximo semestre, a gente abrindo o primeiro período, a gente teria aí um quórum diferenciado, até porque vocês têm que ter ferramentas específicas instaladas no computador de vocês, e eu parto do princípio, pelo que eu escuto em aula, nem todo mundo tem computador, quando tem, não pode instalar certas coisas devido a determinada configuração. No próximo semestre, estando no presencial, a gente oferece no laboratório da faculdade. Então, isso aí aí não tem... Quem gostaria de fazer e tem os problemas reais sobre o computador ou sobre o trabalho, fica mais fácil, não tem o que falar sobre isso, porque automaticamente vai ter
o computador da instituição. E pode ser que comece a instalar, ter alunos que não conseguem, enfim. E aí eu achei melhor não oferecer. Então, estou dizendo a vocês que dia 23 não teremos a apresentação. Dessa forma, os meus alunos vão estar dia 23 na faculdade para apresentar os projetos deles de internet das coisas. Como vocês provavelmente não estarão em segunda chamada, se alguns de vocês tiverem interesse em assistir e quiser aparecer lá na faculdade, estaremos no laboratório 1 com a apresentação deles, tá? Pode ser que eu tenha um grupo que apresente remoto, mas ainda está para definir, mas, na verdade, a maioria vai apresentar presencialmente, tá ok? Então, fica aí o nosso convite aí. Eu vou dar... Vamos agora falarmos sobre a próxima aula. Vocês vão fazer a apresentação, a gente começa por volta de 7h15, como sempre, mais ou menos. Na hora da apresentação, vocês já vão fazer os testes que tem que ser feito, vão explicar. Divide entre vocês da melhor forma possível, que todos falem num contexto igual, para ninguém falar mais ou menos, mas a gente sabe que, se vocês não se organizarem, vai ficar muito repetitivo, né? Porque você tem todo um contexto ali que é tudo muito repetitivo. Criar tabela, cria uma tabela, cria 100 tabelas. Então, divide aí de uma maneira coerente, tá? E dentro desse contexto, eu quero... Aí vocês diminuem aí a quantidade de questões de perguntas e tudo mais. Então, a intenção é que vocês façam essa apresentação, no qual vai ser registrado. E aí eu vou pedir a vocês, eu vou deixar até 23h59, que é de praxe, né? Pois é aberto, mas vou pedir que vocês façam, por gentileza, na medida do possível, porque se vai apresentar, porque já está pronto. Então, que postem antes das 19h, por favor, tá? Porque eu já vi semana passada algumas coisas e tal, e vocês postem. O Acioli me falou que ele não fez os testes que eu tinha passado para a Tamires, ele não fez os testes dele, e aí depois vocês se reúnem para que vocês possam se organizar em relação a isso. Aí eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Eu não, professora. No caso, acho que ninguém chegou a fazer ainda, porque essa semana a gente já está em semana de avaliação e a gente teve professor que pediu eu achei que a projeto. avaliação fosse começar semana que vem. Aí eu vi que começou dia 10, né? Ontem. Então, eles dividem geralmente para intercalar os dias, justamente para a gente não ficar enrolado. Porque teve professor que pediu um projeto com 6 dias para a gente fazer, para entregar ontem. Aí o pessoal ficou bem enrolado. E aí 3 grupos entregaram ontem, inclusive o meu, aí 3 grupos, o resto dos grupos na semana que vem. E aí, sábado, a gente também tem seminário, já tem prova, amanhã tem prova também. Então, acredito que o pessoal meio que foi priorizando as atividades, né? Deve começar a mexer no fim de semana. Porque como a gente teve esse projeto que a gente não sabia que ia ser, que foi um site em Django, cada um recebeu uma proposta diferente para fazer, e foi 6 dias, foi bem corrido, e aí todo mundo ficou meio enrolado, que a gente entregou ontem, na verdade.
Mas aí, fim de semana, o pessoal deve se reunir para fazer essa parte. Não, Que tá aí, semana tranquilo. que vem, a gente só tem, acho que, o seu projeto e umas 2 provas também na semana. Então, e aí eu vou pedir uma coisa para vocês, que vocês vão se reunir provavelmente online, né? E aí eu vou pedir, se possível, que vocês façam uma gravação sobre esse processo de vocês, para que vocês possam, ou vocês criam um drive, me passa o link, posta o link, ou me passa algo desse tipo, porque eu acho que não dá para, por causa do tamanho, não dá para postar lá no AVA. Então, pelo que eu tinha entendido, só faltava cada um testar os inserts. Isso. Isso aí a gente não iria fazer em call, não. A gente iria fazer cada um no seu computador para estar com isso pronto para P2, porque Então, qualquer um. vocês não vão se reunir para fazer juntos, mas vocês já têm a Acre- divisão. Não, então, cada um vai ter que fazer. A ideia é que todo mundo Não, eu saber digo fazer tudo. assim, A gente não, não meu dividiu. amor. A minha pergunta é assim: é a divisão da apresentação. Quem vai começar, quem vai falar depois, quem não vai. Vocês já se organizaram em relação a isso ou não? Não, porque você deu a entender que você poderia pedir para qualquer um falar. Foi isso que a gente entendeu. Sim, qualquer um, a pergunta vai aleatória. Vou fazer a pergunta e qualquer um de vocês podem responder. Mas aí eu gostaria que vocês apresentassem o que vocês estão fazendo. Então, assim, Ah, tá. Então, a gente pode dividir, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma call com todo mundo, não precisa devido fazer call, ao. não precisa fazer. Não estou aqui para enrolar vocês. Só quero que sei por quê. Aí por isso que eu falei para tomar cuidado, porque assim fica muito repetitivo, né? Porque eu vou falar, vou criar a tabela, fica muito repetitivo. Então, assim, tenta fazer uma apresentação, ou deixa eu ver aqui. Ou vocês podem também, vou deixar vocês à vontade também, se por um acaso vocês não quiserem dividir o grupo, para cada um apresentar uma parte, vocês, porque antes de ter pergunta, tem que ter apresentação, né? Porque é como se eu não soubesse nada do que vocês fizeram. E aí, no projeto em si, vocês vão me vender o produto de vocês. Ou vocês podem escolher uma, 2 pessoas para apresentar o projeto. E aí, na hora das perguntas, fica aleatório ou vai direcionado. Ok? Tá, ok. A gente vai conversar aqui entre si para ver a melhor forma. Aí vocês veem aí a melhor forma para vocês. Ou todo mundo apresenta, ou vocês escolhem uma, 2 pessoas no máximo para fazer a apresentação. Tá bom? O grupo da Tamira está ok? Renan, deixa eu ver aqui. Tá, ok, sim. Eu espero que esteja, porque não responderam aqui. Não, o Vinícius O respondeu Leonardo aí respondeu. no chat da Tamara Não, mas também, o Leonardo Vinícius é do respondeu. seu grupo, então Ah, que vocês você não. falou o grupo da Tamires. Ai, não, é Por isso que eu estou Tamara, foi respondendo. mal. Tamara, desculpa. Mas o grupo da Tamara. Você ri, né, Renan? É tanto tá na minha vida, tanta tatá na minha vida. Tá ok, Tamara. Tamara, você me manda um oi lá no WhatsApp assim que a gente encerrar, por favor? Tá. Tá ok, Tamara. E aí, gente, o que acontece? Então, assim, quero que vocês realmente explorem, falem bastante sobre o assunto. Vocês podem, inclusive,
colocar sobre comparar, né? Que eu sei que vocês estão com o tempo apertado, mas tem maneiras de vocês começarem a apresentar esse trabalho, comparando ou citando esse sistema, não é comparar, comparação dá muito trabalho, mas colocando esse sistema em relação a se você jogasse, se ele tem a possibilidade e qual seria o diferencial, tipo a vantagem, se ele fosse utilizar um NoSQL da vida, como a gente falou sobre o assunto hoje, né? Então, assim, para você fazer realmente o diferencial dentro dessa apresentação, porque a proposta foi igual para os dois e fizeram diferente, tá? Até nesse ponto eu quero parabenizar, porque, pelo menos até onde eu vi, que poderia muito bem ser igual. E não foi isso que eu recebi, né, de vocês. Então, ficou diferente, a modelagem está diferente. Isso eu achei bacana da parte de vocês, achei assim, honesto da parte de vocês em fazerem dessa forma, tá? Quero deixar, deixa eu aqui, não faz parte, deixa eu só